Chegamos a mais uma aula do Feed Minha Cara e agora que você entendeu a sua jornada como social media, como que você faz a jornada da sua equipe, porque sim, futuramente você vai precisar aí de uma equipe. Então, o objetivo dessa aula é fazer você organizar a rotina da tua equipe. Então, um bom atendimento aos clientes não depende apenas de você, mas também da coordenação eficiente entre os diferentes membros da equipe. Então, como que você faz para estruturar tudo isso para tudo se encaixar fluidamente, tá? Então, primeira coisa, tu vai entender o papel de cada membro da equipe. Ao trabalhar com uma equipe composta por diferentes profissionais, como copywriter, designer, gestor de tráfego, é importante que cada um saiba exatamente quais são as suas responsabilidades e os prazos que eles têm para concluir cada tarefa. No início, assim, você pode definir mais ou menos uns 2 dias, por exemplo, para o design pegar e terminar ali as suas artes. No entanto, com uma organização eficiente, você consegue organizar isso aí com antecedência, tá? E o que é um copywriter? Copywriter é um responsável por textos, pela legenda, pelos e-mails, pela copy dos anúncios, então ele que vai compor toda a parte de criação de conteúdo. O designer é responsável pela identidade visual do perfil, então com posts e outros materiais gráficos, algo visual. O gestor de tráfego é responsável por campanhas pagas e também analisar o resultado dos anúncios, tá? Como que vai ser a primeira semana do novo cliente? Lembra que a gente tem a primeira semana estratégica, tá? Então, a tua equipe vai entrar em jogo na primeira semana. Só se você tiver uma pessoa fazendo a prospecção, então essa pessoa vai estar dentro da parte de prospecção. Então, primeira semana, quando o novo cliente inicia ali o contrato, a primeira semana ela é fundamental. Ela define toda a estrutura do mês de trabalho. Então, veja como que tu pode fazer para organizar esses profissionais, tá? Por exemplo, planejamento estratégico, tu vai fazer junto com o copywriter, porque tu é o quê? Tu é o social media estrategista. Então, tu vai trabalhar junto com o copywriter logo nesse início ali para montar a estratégia que você precisa. Então, tu vai ser todo o planejamento de conteúdo, vai montar a CTA, tu vai definir os temas, tudo que tu vai precisar, tu vai definir com o copywriter. Então, ele vai trabalhar junto com você nessa parte de criação. Então, ok. Depois, como vai fazer a parte do design, né? Tu vai fazer em paralelo ali com o copywriter, você já vai trabalhar com ele, não precisa esperar terminar um projeto para depois começar outro. Você vai fazendo isso junto, em paralelo ali, tá? Tu vai falar com o design, tu vai falar se referente à identidade visual, vai ver ajustes, por exemplo, de foto, de capa, de destaque, de conteúdo, como melhorar o conteúdo, vai fazer também algumas aplicações para ver como que vai ficar esse conteúdo. Mas o bom é sempre você dar uma modificada ali no visual do perfil para ele ver que mudou a fazer contratação, porque os clientes são muito visuais. Então, tu vai trabalhar junto aí com esse design, tá? E além disso, quando você pegar e terminar esses conteúdos com o copywriter, você vai passar as informações com o designer. Você pode fazer uma reunião, aí vocês três, para definir como que isso vai ser feito, tá? Como capa de destaque, elementos gráficos, tudo que vai fazer ali no perfil é o design que vai fazer. Tá? Então, você pode pegar e já tirar print desse perfil do teu cliente, você salva esse print, que foi como você pegou ele, e depois você pega e faz o antes e depois ali, com a evolução do perfil, quando ele fechou com você. Então, você vai montar toda a estratégia de conteúdo junto com o copywriter. Em paralelo, você vai falar com o design, também para melhorar a identidade visual do perfil, como que vai ser as próximas artes, e também quando o copywriter, você e o copywriter terminarem os conteúdos, você vai passar para o design, e depois vai ter toda semana aquele acompanhamento, tá? Essa primeira semana também é o momento de criar o calendário editorial, então o copywriter você vai criar esse calendário editorial, e o design vai fazer o quê? A preparação desse material para fazer a apresentação visual para o cliente. Segunda semana, apresentação da estratégia. Então, na segunda semana é hora de apresentar a estratégia para o cliente que vocês criaram na semana anterior, tá? Então, digamos que isso ocorra numa segunda-feira. Então, todos os membros da equipe que fazem parte daquele projeto vão participar da reunião junto com o cliente, porque assim eles conseguem ver os feedbacks daquele cliente. Então, a reunião de aprovação. Durante a reunião, você vai apresentar os posts, vai apresentar o plano editorial, vai apresentar tudo para o seu cliente, tá? E a equipe também vai estar ali pronta para realizar, porque o cliente vai pedir alguma solicitação, rapidamente você já manda o ajuste e já apresenta ali. Não precisa ser na hora da reunião, mas pode ser naquele dia, no decorrer do dia, no grupo, tá? Então você vai falando com aquele cliente, já vai fazer os ajustes ali rápido. Tem um texto, melhora. Eu quero que a minha comunicação seja de outra forma, eu quero que talvez troque o azul marinho por um azul bique, dá para acontecer, por exemplo, ali no design. Então vocês vão fazer algo bem dinâmico e ágil.
Então, vocês têm que alinhar tudo ali naquele dia. Por quê? Porque para a próxima semana vocês só vão agendar para conseguir planejar a próxima semana de conteúdo com base no calendário editorial. Então, é muito importante que esses profissionais estejam junto com você na reunião, porque às vezes você está focado, por exemplo, numa estratégia e o design já está de olho em alguma coisa para melhorar o design. O copywriter está tendo ideias de conteúdo. Então é bom ter esses membros ali, mesmo que eles não participem, mas que eles escutem essa reunião para eles conseguirem ver. Outra forma também é você pegar e gravar essa reunião. Mas eu aconselho que você convide essa equipe para estar junto, porque o cliente quer ver quem é que está por trás da criação da tua empresa, tá? Então é legal você trazer isso para humanizar também. Essa é a primeira semana, a segunda semana, e como que você vai manter-se sempre a uma semana à frente. Qual que é a vantagem de você estar sempre uma semana à frente? É que você vai dar também mais margem de tempo para a tua equipe trabalhar. Eles não vão estar trabalhando sempre esgoelado, sempre ali em último momento fazendo tudo. Então eles vão ter organização e calma, você está sempre uma semana à frente. Pode acontecer em algumas épocas ter uma correria, vai acontecer, mas tu está sempre trabalhando com antecedência nas campanhas e nos projetos. Então, postagens de aprovação antecipadas. Então, toda semana ali pode pegar e mandar para agendamento já esses conteúdos. Você vai fazer análise, vai fazer melhoria. Então, sempre vai fazer ali. Por exemplo, fiz os conteúdos hoje, posso também agendar para a próxima semana. Teve algum conteúdo, pauta quente, alguma coisa que eu preciso trazer? É só cancelar o agendamento e agendar o outro. Sempre vai ter alguma coisinha, talvez, que você precise fazer no dia, mas é bom sempre trabalhar com antecedência, porque você não vai ter um cliente, você pode ter 10, 20, 30 clientes e você precisa ter isso bem organizado para conseguir fazer essa gestão melhor. Tá? Então, postagens e aprovação antecipada, o calendário deve ser organizado de forma que os conteúdos da semana seguinte sejam sempre prontos e aprovados uma semana anterior. Dessa forma, a equipe não trabalha em cima da hora, em cima do laço, mas sempre terá tempo para fazer os ajustes ali dentro do prazo, tá? E aqui uma dica muito importante. Então, tu pode reservar um dia da semana para que todos da equipe foquem exclusivamente na aprovação de posts. Então, não vai ser o dia de criação de novos conteúdos. Por exemplo, toda segunda-feira é dia de mandar conteúdo para aquele cliente, ou toda sexta-feira, ou toda quinta-feira. Por exemplo, toda quinta-feira, tá? Vamos deixar na quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou mandar esses conteúdos para aprovação para todos os meus clientes para a próxima semana. Então, você já vai trabalhando com antecedência e toda quinta-feira toda a tua empresa já sabe que é dia de aprovação de conteúdo, eles precisam estar alerta para caso fizer ajuste de texto, fizer ajuste de design. Caso precise subir alguma campanha para a próxima semana, para os próximos 15 dias, com alguma campanha, por exemplo, Dia dos Pais, a gente não sabe. Então, já está traçando ali a estratégia, então precisa estar naquele dia online para dar atenção para aquelas alterações e explique para o teu cliente que aquele dia você está resolvendo tudo aquilo ali para ele. E também o teu cliente sabe que toda quinta-feira você vai mandar conteúdo, então ele vai se programar na agenda dele para ele pegar e separar esse dia para você, para ele ter tempo para você, tá? Você também pode traçar isso com ele na primeira reunião, quais o melhor dia para uma reunião, não, para mandar conteúdo para aprovação, você pode falar isso já com o teu cliente, tá? Para você ter isso bem certinho ali com o teu cliente. Feito isso, vai ter o quê? Relatórios e métricas. Quando você chegar no final do mês daquele cliente, você tem que montar um relatório. Então, você, estrategista, você é responsável por coletar todos os dados do perfil, como alcance, engajamento, conversão. Vai organizar as informações que o copywriter e o designer usarão. Então, por exemplo, o copywriter, tá? Ele pode fazer os ajustes na narrativa. Você vai fazer o quê? Você vai lá, vai analisar, vai criar um texto e o copywriter vai lá e mudar, vai revisar se você escreveu certinho. Sempre tem que revisar a ortografia. Feito isso, você tem todas as informações, pede para o designer pegar e fazer o material visual, com gráfico, com elemento, para mostrar isso para o cliente. É bom sempre ter um modelo. No início, assim, vai ser mais complicado, porque você vai ter que criar o modelo, criar o padrão, mas depois é só usar o mesmo modelo para todos os clientes, vai modificando ali as informações. Então, o copywriter já vai ter esse arquivo pronto, tá? Então, essa apresentação de relatórios tem que ser entre 1 e o dia 5 do próximo mês. Por exemplo, eu fechei em setembro, fiz a primeira semana de setembro ali, a semana estratégica, atendi o cliente, então na primeira semana de outubro eu tenho que já entregar o relatório referente ao mês anterior, tá? Por que isso é bom também? Porque daí, querendo ou não, tu dá um estalo no teu cliente que tá chegando a época de pagamento, você não vai falar nada para ele, mas você tá ali mantendo a consistência com ele, então você consegue manter o próximo mês também um ciclo mais organizado. Não vai mais ter a semana de conteúdo estratégico, mas você vai ter ali 4 semanas cheias para fazer a produção de conteúdo, então tudo começa a trabalhar mais alinhado ali no segundo mês, tá? Relatórios mensais, mensuração do relacionamento. A reunião de apresentação de resultados também serve para manter
um relacionamento mais próximo do teu cliente. Então, durante essa reunião, você não apenas apresenta os resultados, mas também você vai pegar e vai discutir novas oportunidades, vai colher também feedbacks do teu cliente. E essas reuniões também ajudam também o cliente a lembrar da parcela mensal do teu serviço. Então, você não precisa fazer uma cobrança mais direta, deixa isso aí para a tua plataforma onde você faz as cobranças, e as cobranças devem ser feitas ali através do sistema financeiro que você montou. Então, você não precisa ficar cobrando o teu cliente somente, né, caso tenha atrasos ali. Mas ele vai evitar de atrasar porque vocês têm um contrato e vocês têm multa por atraso ali. E se o seu cliente atrasou depois de um período ali, você pergunta o que realmente está acontecendo com ele, que daí ele vai te falar o que está acontecendo e você vê a melhor estratégia. Se você quer fechar, cancelar com esse cliente, se vai ter multa, então você pode ajustar isso aí com o teu cliente, tá? Agora, organizando o dia a dia da tua equipe. Com uma estrutura bem definida, a rotina diária da tua equipe vai fluir, né, sem grandes complicações. Então, planejamento semanal, todos os membros, tá, da tua equipe devem saber com antecedência o que vai ser feito naquela semana. Vocês podem fazer uma reunião da empresa toda semana para fazer os alinhamentos. Então, eles têm que saber o que está acontecendo na tua empresa. Não é somente você e deles sejam pegos de surpresa. Então, tem que ter muito esse alinhamento. Uma boa prática é organizar o trabalho de forma que os 2 primeiros dias da semana sejam dedicados à criação de conteúdo para criação, outros para ajustes, outros para relatório. Trabalho em colaboração, o trabalho de um membro da equipe depende de outro, então por isso que é essencial que o copyright e o design saibam o que está acontecendo para trabalharem junto ali em contexto e também referente a prazos, tá? Então a organização sempre deve estar ali como prioridade na tua empresa, porque isso vai fazer isso fluir melhor. Então tem um espaço de trabalho, eu já falei para vocês algumas formas de ter espaços de trabalho, então tenham, tá? E agora, se você trabalha sozinho, pequeno gafanhoto, você vai ter que fazer tudo isso sozinho. Então, você vai ter que ter maior organização ainda. Lógico, você não vai conseguir atender 30 clientes, mas você tem que ter tudo organizadinho, porque você vai fazer o quê? Uma rotina solo. E o processo é o mesmo, só que agora é você mesmo. E aqui uma dica, mesmo trabalhando sozinho ou sozinha, reserve um dia da semana para fazer toda a aprovação de conteúdo. Então, tu vai ter a tua semana mais fluida. Então, separa um dia da semana para cada coisa. E ter uma equipe bem organizada e focada nas tarefas é essencial para garantir que o sucesso da tua empresa e do teu cliente flua, tá? Então, cada membro deve saber o que eles devem fazer de forma clara e eficiente. Então, tu seguindo toda essa estrutura de organização que eu te passei aqui, os teus clientes vão ser satisfeitos e você vai ter qualidade na tua entrega, que isso é muito importante, isso é um grande diferencial para o social media e para as empresas de gestão de mídias sociais. Outra coisa que você deve optar por ter, tá? É um Trello. Em vez de você ficar mandando toda semana o conteúdo para aprovação, por exemplo, no grupo, tem um Trello, você vai lá e avisa o teu cliente, tá? E daí ele vai lá no Trello e faz a organização do que ele quer ou não. Mas eu te aconselho a ter um sistema teu e ter um sistema do cliente. O teu com a tua equipe e outro com o cliente. Porque pode acontecer, é raro, mas acontece com frequência, até coloquei aqui, do cliente pegar e apagar conteúdos ali. Daí você olhar, tá tudo no histórico arquivado ou excluídos lá. Não é legal. Então ele pode querer excluir porque ele não quer aquele conteúdo, simplesmente não gostou. Fazer o quê? Mas daí você tem que ter outro com a tua equipe para te ter histórico também do conteúdo que você produziu, porque senão o cliente vai ser excluindo tudo. E ele não pode sair simplesmente excluindo tudo. Você tem que entender o que está acontecendo ali com os conteúdos, o que não está gostando. Mas é bom você ter, por exemplo, o Trello, que daí ele consegue visualizar ali, tá? Então, essa aqui foi mais uma aula muito, muito, muito essencial para você ter. Você tem que sim pensar em equipe, em gerir uma equipe, como que você organiza essa equipe. E aqui eu trouxe mastigadinho para você como que você pode fazer isso. E essa aula também foi montada com muito carinho para fluir o teu dia a dia aí como um empresário, como uma empresária, tá? Então essa foi mais uma aula do Feed Minha Cara e a gente nos vê na próxima.